Passo, em seguida, a palavra para o presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga de Juí, Rio Grande do Sul, Carlos Alberto Litt Damer. Por favor, ali na tribuna ali. Bom dia, deputado Osmar Terra, companheiros de mesa, companheiros que estão aqui, empresários do setor, embarcadores que se fazem presentes, assessores parlamentares. Esse debate é um debate muito antigo, é um debate que vem fervilhando há muitos e muitos anos. Que gostaria de relembrar um pouquinho do que foi a greve de 1999, que foi de uma dimensão parecida com o que se viveu nesse momento, e que lá, além da regulamentação da profissão e do setor de transporte, que era uma das demandas que originou a parada de 99, estava lá a tabela de frete, chamada então de tabela de frete. Se regulamentou a profissão, começou a se criar algum corpo de legislação para dar essa cara ao transporte que tem hoje. 2001, uma paralisação chamada pela ABICAM, estava lá, né, Fonseca, o piso mínimo de frete, a tabela de frete colocada. Se derivou para o Vale Pedágio como conquista para a categoria. 2006, novamente, uma outra parada, piso mínimo de frete, tabela de frete na pauta de reivindicação, e a conquista que a categoria levou foi a estadia, foi R$ 1 por tonelada hora a partir da 5ª hora, que é uma das grandes conquistas que a categoria tem. 2015, daí, tabela de frete nem se discutiu. 2015, basicamente, o grão, basicamente, o eixo que transporta a carga mais explorada do país, o pior frete, com toda certeza, está no granel. Um movimento forte trouxe a pauta, antes de 2012, também uma movimentação, tabela de frete também na pauta, se conseguiu a redução do imposto de renda de 40% para 10% para o caminhoneiro autônomo, mais uma conquista. Daí 2015 sim, não se levou nada. O governo, na época, decidiu por estar ao lado dos grandes empresários, ao lado daqueles que detêm o PIB de muitos países, inclusive vizinhos nossos aqui da América, e fez uma opção, do nosso ponto de vista, equivocada. No entanto, deixou vigorando uma tabela não vinculativa, uma tabela referencial, que pouco ou quase nada no momento valeu, porque, sendo referência, ninguém sequer consultava a Agência Nacional de Transporte Terrestre para saber que referência era, porque não tinha objetivo nenhum. Agora, 2018, várias conquistas, um movimento imenso, um movimento extraordinário, por conta da situação generalizada de quebradeira, seja do pequeno transportador, seja do autônomo, seja da grande empresa, todos uma crise violenta, principalmente pelo custo do óleo diesel, no nosso entender, uma política totalmente equivocada da Petrobras, com aumentos diários, sem a possibilidade de previsibilidade. Alguém que começava com uma carga no Rio Grande do Sul para Alagoas, durante o seu trajeto teria 3 ou 4 ou 5 aumentos, dependendo do dia que chegasse para fazer a descarga. Então, uma impossibilidade total de trabalhar. E para o transportador autônomo, que é a parte mais frágil dessa cadeia, que negocia frete 1 a 1, né, com o seu tomador de serviço, com aquele que monta sua parceria, né, parceria aquela que só tem um que ganha, né, e no caso não é o transportador autônomo, se colocou essa necessidade. E aí entra para a questão da constitucionalidade ou não. E aí tem para todos os gostos, né? Tem aqueles que vão buscar
na livre concorrência, no livre mercado, na teoria que qualquer um quiser buscar, da mão invisível do mercado se autorregulando, mas não se trata disso, gente. Se trata da exploração extrema de uma categoria sobre a outra. Esse leilão português de achatamento, de nivelamento por baixo, de não dar condição para que se tenha manutenção, para que se tenha sobrevivência, para que se consiga estar presente nessa cadeia. O que nós estamos fazendo aqui não é para ninguém ficar rico com o transporte, é para ficar vivo no transporte. A gente está tão acostumado com as migalhas do pão, com as migalhas que nos é dada, que quando se estabelece uma relação apenas de custo, não de lucratividade, acha que está ganhando um pão inteiro e que esse pão vai se engasgar com ele, porque não está acostumado com isso. Está acostumado com o sofrimento cotidiano e de chegar depois de 30 dias, em muitos casos, dos companheiros que saem da sua região porque não tem oferta de carga e volta para casa com quase nada. Nem falar ainda em manutenção do seu veículo, de condições um pouquinho melhor de dignidade para sua família. E aqui é de dignidade que nós estamos falando. Se precisa, Fonseca, ajuste para cima, ajuste para baixo, ajuste para o lado, isso é da vida e vai ter que ser produzido. Nós estamos aqui buscando exatamente o equilíbrio, mas precisa ser algo vinculativo, algo que o Estado defina, sim, de proteção. Nós temos 14 milhões de desempregados no país e nem por isso essa bolsa de desempregados faz com que o trabalhador trabalhe menos que o salário mínimo. Não há condição de nenhum trabalhador trabalhar menos do que o mínimo, que é a dignidade, que é a sobrevivência. Se a chamada inconstitucionalidade que se dá por aí, o artigo 5º da Constituição nossa diz que tem que ter a dignidade humana, que cada cidadão tem que ter o mínimo para a sua subsistência e a dos seus. É por aí também que nós estamos falando. E essa necessidade de ter essa intervenção, já diz o atual ministro Luiz Antônio Barroso, já tem uma tese lá de 2001, onde ele afirma, sim, é necessário, quando essa cadeia está desequilibrada, que tenha. Venceu meu tempo? Venceu o tempo, deputado? Mais um minuto? Mais um minuto, então, enfim, para concluir. Não se trata aqui, definitivamente, de intervir no mercado. O mercado é soberano, é livre, para acima do custo, colocar sua lucratividade, colocar sua negociação, colocar a oferta de carga, a oferta de procura. Oferta e procura sempre vai estar colocar. E só para finalizar, eu tenho dito, e vou repetir de novo, que inconstitucional é a fome, inconstitucional é não dar garantia de sobrevivência aos seus. Inconstitucional é a exploração demasiada de uma categoria sobre a outra. Muito obrigado. Deputado Osmar Terra.